Obrigada Sim. pela oração, Judite. De fato, desde quinta-feira, ao partilhar com vocês essa mensagem, que já não é a primeira vez que eu falo sobre ela, mas tem sido uma bênção mesmo na minha vida, né? Partilhar da palavra do Senhor é algo que Ele ministra primeiro em nós, né, no nosso coração, para nós partilharmos aos outros. Nós, então, hoje vamos falar sobre três virtudes do fruto do Espírito, né? Que vai ser amabilidade, bondade e fidelidade. Mas desde quinta-feira nós estamos refletindo, né, de forma assim, bem pormenorizada, de cada uma da virtude que o Espírito Santo quer produzir no nosso coração. Falamos já sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, a paciência, que foi ontem, né? E o meu desejo é que, de fato, o Espírito Santo esteja movendo os nossos corações para que fiquemos, assim, desejosos de viver isso, sabe? De fato, ser transformados, né, de dentro para fora, porque tudo o que o Espírito Santo faz, né, desenvolvendo esse fruto no nosso caráter, é em benefício não só nosso, é em benefício também, né, e para sermos bênção também dos outros. Então, já vou aqui partilhar o material. Guardei um pouquinho. Por favor, preciso que alguém me diga que está tudo ok, que estão já na tela vendo? Sim, perfeito. Ok, muito obrigada, irmã. Então vamos lá. Também vemos que cada uma das virtudes está sendo representada por uma fruta. E hoje, a fruta que vai representar a amabilidade e a bondade é a laranja. E o texto base é: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E por que a laranja? Eu até coloquei aqui uma fotografia da última vez que eu estive no Brasil com a minha sobrinha. Ela gosta muito de laranja. E você já experimentou descascar laranjas e compartilhá-las em uma rodinha de conversa entre amigos ou familiares? Esse pequeno gesto de bondade e amabilidade traz aconchego, proximidade, descontração e vínculos. É realmente maravilhoso. Nós estarmos juntas, deitadas na rede, eu descascando ali laranja para ela. E também tem na minha mente memória de estar com as tias, né, de visitar os meus familiares que moravam na roça, de sentarmos ao pé de um pé de laranja e ali os mais velhos descascando a laranja para os mais jovens. E de fato a laranja essa é uma fruta que nos traz essa familiaridade, esse aconchego. Mas é uma fruta também que o Senhor criou propriedades nela que nos ajudam muito no nosso organismo. Ela aumenta a imunidade, combate a acne, elimina mau hálito, melhora a saúde cardiovascular, prevenir o envelhecimento. Olha, vamos chupar laranja, né, pessoal? Propriedade antioxidante, melhora a pele e combate a má digestão. Que maravilha, né? Que bênção que é a laranja. E todo mundo conhece muito ela pelo fato também dela ser rica em vitamina C. O dicionário português diz que a amabilidade é a qualidade de ser amável, delicadeza, afabilidade, palavra ou gesto que revela gentileza. Então vamos estar falando dos dois ao mesmo tempo. E a bondade significa qualidade no que ou de quem é bom, disposição natural para o bem, benevolência e brandura. Isso é o que o dicionário diz a respeito dessas duas palavras, né? Mas nós temos estudado ao longo desses dias de que, de fato, essa bondade não é, e essa amabilidade não é algo natural. Isso. Não é algo natural, é algo que o Espírito Santo produz no coração humano. E de fato será natural se tivermos o quê? Ligados com a fonte divina. O mundo tem duas personalidades, claro, tem outras que ficaram assim em evidência, do qual eles lembram de pessoas que foram boas para a sociedade e para o mundo, que fizeram história, né, de ajudar os mais carenciados, de se preocupar com pessoas que não tinha
o que comer, pessoas desfavorecidas pela sociedade. Então, elas foram duas personalidades que já não vivem, né? Não está mais no mundo, mas que nos lembramos, né? Que de fato a mídia focava muito nas ações delas. De fato, o Espírito Santo, enquanto estiver na terra, ele vai mover corações em prol de os que necessitam. Mas a Bíblia também fala de pessoas que foram bondosas e amáveis e que agiram num momento muito crucial de situações difíceis. Vamos então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Nós conhecemos bem a história, vamos ler aqui alguns versos para relembrar. 1 Samuel 25, vamos ao verso 14. Diz que, porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Então, aqui Davi estava enviando os seus soldados, né, os que andavam ali com ele, para pedir comida, uma ajuda ali para Nabal. Entretanto, Nabal os distratou. E foi um criado de Nabal que viu aquilo, foi lá e falou para Abigail. Vamos ao verso 19. E disse aos seus moços, aí a Abigail aqui no verso 19 toma uma atitude. Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então, ela pediu ajuda ali para um dos seus criados, seus moços, e não falou nada com o seu esposo. Verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, no verso 24, e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Então, ela reconhece ali o problema, e vai diretamente falar com Davi de uma forma humilde, com palavras amáveis. Verso 27. E agora este é o presente que trouxe da tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem o meu senhor. Então ela levou comida com ela, nós entendemos, e quem puder depois ler toda a história, que é maravilhosa, ver uma atitude, uma ação de alguém que foi bondoso, de alguém que foi amável, que utilizou de palavras certas no momento certo. E ali moveu o coração de Davi, e ela, com essa atitude, né, ela impediu que um latrocínio, uma coisa muito triste, né, uma latrocínio não, uma chacina, chacina, isso, acontecesse ali no meio do povo, por causa de uma atitude má do seu marido. E essa história vem nos dando sempre esse exemplo de uma pessoa, não só que utilizou de palavras certas e de uma atitude humilde, num momento muito difícil, mas também nós nos lembramos do que estudamos ontem, né? O pacificador, ela foi pacificadora. Irmão White fala no livro Filhas de Deus, na página 29, que, com amáveis palavras, comentando a respeito desse episódio, ela procurou abrandar-lhe os sentimentos irritados e pleiteou com ele em favor do seu esposo. Então, Davi ficou nervoso, Davi ficou decidido a destruir tudo ali, mas o Senhor a usou, e com essas palavras, olha o que as palavras pode fazer, não é? Palavras ásperas e iradas não são de origem celeste. Sério isso, né? Palavras ásperas e iradas não são de origem celeste. E muitas vezes nós enchemos-nos de razão e porque achamos que estamos certo, podemos falar de qualquer maneira. E muitas vezes, quando estamos falando de forma áspera e cheio de ira, não estamos sendo utilizados por Deus. O provérbio 18, 21, e até no primeiro dia falamos a respeito de palavras, né? Diz que, essa versão aqui diz que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras e você será recompensado. Então, falamos a respeito de que não há poder na nossa palavra, o poder está na palavra de Deus. Né? Mas o como nós usamos, né, a nossa língua, a Bíblia fala que pode ser bênção ou maldição. Né? Uma mente cheia do poder do Espírito Santo, uma mente cheia do poder da palavra de Deus,
vai ser sempre bênção, vai falar sempre de maneira a qual o Espírito Santo vai guiar. Nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa mente, no momento em que vem a ira, no momento em que nós precisamos agir de forma amável, para nós podermos escolher. Nós podemos escolher entre ser áspero com nossas palavras ou parar, pensar, obedecer à voz de Deus e ser amável. Outra pessoa que a Bíblia fala também, vamos lá em Atos, capítulo 9, foi bondosa e que foi amável. Atos, capítulo 9, verso 36. Conhecemos também toda a história, mas vamos só ler aqui o verso 36 que diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha que maravilhoso isso, né? Uma pessoa que ficou marcada na história da palavra do Senhor, né? Que até hoje nós conhecemos a história dela, sabemos por quê? Porque era alguém cheia do Espírito Santo, alguém que o Espírito Santo produzia o fruto da bondade, né, da amabilidade. E Atos dos Apóstolos, na página 73, o Espírito Profecia diz que em Jope, que era perto de Lida, vivia uma mulher chamada Dorcas, cujas boas ações a tornaram grandemente amada. Era uma digna discípula de Jesus, e sua vida estava repleta de atos de bondade. Tão bom, né, ser lembrada assim ao longo da história, né, da humanidade. Ela até hoje é lembrada com os seus atos de bondade. Sabia quem carecia de roupa confortável e quem necessitava de simpatia, e liberalmente ministrava aos pobres e tristes. Seus hábeis dedos eram mais ativos do que a sua língua. Sério isso, sério. Porque nós somos rápidos em falar, às vezes, né, queridos? Mas aqui, o exemplo dessa mulher é que ela era mais rápida na atitude de bondade e amabilidade do que em falar. Muitas vezes invertemos. Queremos logo falar o que é certo ou o que é errado e apontar certas atitudes do que estar disposto a ter atos de bondade. A Bíblia nos fala não só de atos de bondade, de amabilidade, mas de uma vida ligada à fonte de onde emana o bem e a gentileza. Tá? Então, a primazia, o início para que esses atos venham a acontecer em nós, através de nós, está no poder do Espírito Santo. Somos bondosos e gentis porque Deus nos modela por meio do seu Espírito Santo. Não é algo que vem de nós. A gente pode tentar. Hoje eu vou ser bom. Hoje eu vou fazer atos de bondade. E aí começamos o nosso dia a dia, as tentações, o grande conflito que enfrentamos e falhamos e nos sentimos inúteis. Sabe, nós precisamos. Hoje eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre mim no dia de hoje. Espírito Santo, produza em mim aquilo que é prometido na tua palavra, lá em Gálatas 5:22, o que o Senhor produziria. Eu quero ser espiritual, não quero ser carnal. Então, essa deve ser a nossa oração. Certa vez, um executivo foi ouvido dizendo: Mal posso esperar para chegar em casa à noite. Estou cansado de ser bom o dia inteiro. Que atitude triste para com a vida humana. Então, quer dizer que o politicamente correto tá aí, não é? Por causa de alguma coisa que vamos ganhar em troca, às vezes somos bondosos, humildes, né, para fazer uma negociação, porque nós teremos algo em recompensa, né? Então, politicamente correto é o que o mundo está aí cheio, mas quando ele fala que ele está cansado, quer dizer que quando ele chega em casa, ele não vai ser bom. Quando ele chega em casa, com aqueles que nós mais amamos, com aqueles com que o Senhor nos deu como família, né? A gente muitas vezes é áspero e desconta tudo aquilo que durante o dia não podemos agir, porque estamos no trabalho, porque precisamos ganhar dinheiro e tudo, mas aí em casa a gente é aquilo que a gente quer ser e acha que por estar confortável, né, em casa, a gente pode tratar ou falar de qualquer maneira com as pessoas da família. Não é essa a proposta do evangelho que transforma. O evangelho que transforma, o poder do Espírito Santo, que a palavra de Deus nos diz que vem sobre nós, que é produzido no nosso coração, irmãos, é um poder onde quem vê primeiro
as nossas atitudes, é os de casa. Primeiro, é os de casa que vê esses frutos sendo produzidos. Então, a paciência, tudo aquilo que o Espírito Santo diz que vai produzir, ele precisa ser feito no nosso coração e revelado aos que nós amamos no nosso lar. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda a palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferirem ficariam sem ser faladas, e quantas ações sem ser praticadas. Então, se nós soubéssemos, se a gente, soubéssemos não, porque a gente sabe, se a gente pudesse ver, ela fala, né? Se fosse retirado esse véu e a gente visse na nossa casa o anjo andando ao nosso lado, relatando as palavras que falamos ao nosso marido, as palavras que estamos falando com os nossos filhos, as palavras que estamos falando com os nossos pais, a gente o quê? Ia pensar antes de falar, não é verdade? Mas é isso que o Senhor quer fazer em nós. Viver uma vida ligada com Deus, a fonte de todo amor, a fonte de toda bondade, a fonte de toda amabilidade, para que nós nos lembremos e vigiemos as nossas ações em casa, em todo o momento, porque sabemos que tem um anjo anotando tudo, mas nos lembremos aquilo que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecais, lembre-se que tem um advogado junto ao Pai. E eu falei ontem, peça perdão à pessoa. As palavras desculpa, perdão, elas precisam ser ditas em casa. A gente é mais rápido lá fora em pedir desculpa para alguém, né? Porque nós somos egoístas e a gente tem medo da consequência, entendeu? Não daquilo que é genuinamente sincero e de que tem um anjo anotando e que quando eu peço perdão para a pessoa e perdão para Deus, isso é apagado. Essa deve ser a nossa preocupação. Eu preciso pedir perdão para a pessoa, porque eu represento o reino celeste, eu sou embaixador do céu. E se eu fiz alguma coisa ou falei de uma forma que não foi benéfica para aquela pessoa, eu preciso me desculpar. E o anjo vai apagar. Jesus praticou a bondade todos os dias de uma forma muito ousada e radical para o seu tempo. O seu tempo, a impressão que temos daquilo que lemos, né? A rigidez tomava conta das pessoas, as pessoas se sentiam indignas do amor de Deus, né? O que é certo tem que ser assim, e não era nem ensinado a lei de forma correta, né? Era cheio de leis humanas, né? Coisas que inventadas pelos homens para oprimir as pessoas. Então, a bondade, a gentileza de Jesus era algo radical. A sua gentileza frequentemente se estendia aos marginalizados e aos que estavam aquém da sociedade. Então vamos lá para algumas atitudes assim práticas que a palavra nos diz para estarmos assim nessa comunhão, né, para termos bondade e amabilidade. Vamos lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 55. Isaías 55. 55, verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, eu preciso buscar quem? Ao Senhor. E aqui a palavra diz: enquanto se pode achar. Haverá um momento que não acharemos. Então, é hoje. Precisamos buscar o Senhor para ter essa bondade e essa amabilidade. Mateus 7,2. Busque fazer pelos outros que gostaria que fizesse por você. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, verso 12. Não, desculpa, 7, verso 12. Diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-os também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Palavras de Jesus. Quer ser bem tratado? É tão bom as pessoas serem amáveis conosco, não é? Então, nós também devemos ser com elas. Tratar os outros da forma como gostaríamos de ser tratado. Agir com humildade. Vamos ver o que Paulo fala na carta aos Filipenses. Filipenses 2, verso 3.
esses dois, verso 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É tão triste, né? As pessoas quererem. ah, Esses dias eu passei por um episódio assim, a pessoa mostrando algo que a outra fez de bonito, de bom, não é? Ali para mostrar, né, o dom daquela pessoa e tudo, mas de repente eu também sei fazer. Eu também faço igual. Eu também, e eu olhei e pensei assim, a pessoa, né, tá também, não tá sendo humilde, ela tá, assim, querendo ser superior e tudo, né? No momento estávamos falando daquela pessoa, né? Mas a gente tem que sempre ter uma atitude com os outros, né, de que o outro é melhor, elogia o outro, não é elogiar a si mesmo, né? A palavra do Senhor diz, deixa que os outros te elogiem. Tem um verdadeiro interesse pelo outro. Mateus tem um verdadeiro interesse pelo outro. Mateus 6, verso 3. 6, verso 3. Diz assim: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Porque às vezes o interesse de ajudar, no fundo, né, desse coração que nos engana, a gente está querendo que as pessoas vejam que somos bons, não é? Então, aqui está falando, olha, tem um verdadeiro interesse, né? Quando você ajudar, não precisa mostrar para o outro aquilo de bom que você está fazendo. Bondade é ter o caráter de Cristo. Por isso, devemos não só praticar atos de bondade, mas torná-la um estilo de vida. Não pode ser coisas, esses atos não podem ser coisas pontuais na nossa vida, né? A igreja reuniu com o pessoal da ADRA e vamos ajudar. Não, a proposta da palavra, a proposta do evangelho na nossa vida é nos transformar para que isso seja um estilo de vida, a amabilidade e a bondade. Desejar a todas as nações, página 64 diz que todos quantos se houvessem de tornar súditos do reino de Cristo tinham que dar demonstrações do que? De fé e arrependimento. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas. Então não há hipótese, meus irmãos. A bondade, a honestidade, a fidelidade é algo que vai ser vista na vida dos filhos de Deus, daqueles que são embaixadores do reino que um dia vão morar nesse reino. Assim, os seguidores de Cristo darão evidência do poder transformador do Espírito Santo. Isso nos leva a desejar ou não o Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Claro que sim. Então, nós vamos passar para falar sobre fidelidade, né, que é outra virtude do fruto do Espírito, e está sendo simbolizada pela uva. Tá? O cultivo da uva para a produção do vinho é uma das atividades mais antigas da civilização do Oriente Médio. Existem mais de 6.000 tipos de uvas espalhadas em 5 continentes. Né? Tá aí uma fruta que é muito própria daqui de onde eu moro, que eu gosto muito, sabe? Aqui a gente passeia às vezes por campos, né, por locais assim mais afastados da cidade. Eu moro aqui num lugar que tem muito campo perto e, e a uva, irmãos, pé de uva é algo que brota assim natural. Eu sou de Goiânia, Goiás, e no Cerrado a goiaba é assim mato, né? E aqui é a uva. Interessante, não é? Então você passeia assim, quantas vezes já saí no meio de florestas, de caminhos assim, no meio do mato mesmo com meu marido e voltamos com uma saca de uva. Uva é maravilhosa essa fruta. Os benefícios dessa fruta, ela fortalece o sistema imunológico, previne constipação, faz bem à saúde do coração, diminui a prisão de ventre, alivia a enxaqueca, é benéfica para grávidas, excelente para a saúde dos olhos, sabia disso? E diminui o risco de câncer. Então, utilizemos, né, aqueles que puderem, eu sei que não é uma fruta de todas as regiões do Brasil, mas aqueles que puderem utilizar bem dessa fruta. O que o dicionário diz a respeito do que é fidelidade? É a qualidade do que é fiel, lealdade, retidão, constância,
perseverança, exatidão e veracidade. Pessoas que não são fiéis, pessoas falsas, elas são inconstantes, né? Um dia uma coisa, outro dia outra, pessoas que não são confiáveis. Mas a fidelidade, irmãos, é lealdade. Nós temos o quê? Retos, né? Constantes. É isso que significa. Fidelidade e confiança são parceiras. Se confiamos em alguém, somos leais e nos tornamos fiéis. Né? Então, por isso que a nossa confiança em Deus, em Jesus e naquilo que Ele diz na palavra dele, precisa ser buscado o conhecimento de quem Ele é. Não é? Muitas vezes buscamos a bênção e não queremos o abençoador, que é Jesus Cristo. Mas nós temos que buscar o abençoador, conhecer a Jesus Cristo, viver diante da sua presença, tá? Para que nós realmente possamos confiar nele, né? Confiar de coração. No livro de Hebreus existe 12 versos que exaltam as atitudes de fé de um homem chamado Abraão, mas que falhou na sua fidelidade algumas vezes, né? Poderia ter alegado que a idade dispensaria da obediência. O contexto desse texto, Abraão, quando foi pedido para ele, meus irmãos, foi a prova maior que eu acredito que o ser humano possa passar, né? Aqueles que são pais, imagina isso. Deus pediu o seu único filho, o filho da promessa, o filho esperado. E aqui, irmão White comenta que quando Deus pediu isso para ele, ele poderia ter alegado, né, desculpas, né, mas eu já estou com essa idade, ainda está me pedindo alguma coisa, mas o Senhor ainda ia prová-lo. Mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano, suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas, mas não se deteve a discutir como a promessa poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Ele não falou, Deus, agora o Senhor me pede para matá-lo, e aí? Quem será a descendência numerosa que o Senhor disse que me daria? Ele não fez isso. Não se deteve em arrazoar com o seu coração dolorido. Ficou ali, com aquela dor no coração, mas fiel, mais obediente. Por quê, irmãos? Ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações, e arrisca obedeceu a ordem. Querido, se não houver um conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, uma experiência individual de quem é Jesus, será que seremos fiéis no momento de uma prova dura, como foi a prova de Abraão? E olha, não pensemos que nós, no século XXI, somos melhores do que os nossos irmãos do passado. O Senhor provará a cada um que um dia estará no céu. Claro, são provas diferentes. Não estou aqui falando que ele vai pedir um filho, mas Deus vai provar cada um de nós. E o que vai nos manter fiel nessa prova, ter essa fidelidade que o fruto do Espírito Santo produz no nosso coração, é o conhecimento de quem é Deus. Olha aqui, Abraão sabia que Deus é justo e reto. Sabia que Deus poderia, mesmo com Isaac morto, ressuscitar Isaac. Olha só que coisa maravilhosa que o Espírito de Profecia diz a respeito dessa cena. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. Gente, vocês já imaginaram isso? A primeira vez que eu li isso, eu me emocionei e fico emocionada a dizer a respeito disso. O céu, os anjos, pessoas santas, aplaudiu a fidelidade desse homem de Deus, de um ser humano como nós. Eu fico imaginando a cena deles olhando tudo assim atenciosos para ver se Abraão seria fiel ou não. E Abraão ali subindo aquele monte com Isaac, a sua feição de tristeza e dor, mas indo, mas indo. E quando ele ergueu aquele punhal, os anjos bateram palmas. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso realmente não é de nós, não é do ser humano. É a obra maravilhosa que o Espírito Santo faz. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou a seu servo: agora sei que temos a Deus, a despeito das acusações de Satanás. E não me negaste teu filho, teu único filho. Satanás fala o que para Deus? É impossível ser fiel. É impossível guardar os seus mandamentos. O seu reino é mau. Mas aqui a prova maravilhosa de alguém que conhece Deus de forma verdadeira, é fiel, não pelos méritos, nem pela força dele, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade é possível.
O concerto de Deus confirmado a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos testificou que a obediência será recompensada. Amém? Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? Quem disse isso? O querido José. Outro irmão nosso, que tem um relato extraordinário de fidelidade na Bíblia. Um jovem, meus queridos. Um jovem. E muitas vezes eu já ouvi alguns pais dizerem assim: ah, deixa os filhos andando em caminhos maus, mesmo sendo adventistas, filhos jovens que não têm essa devoção a Deus, né? E a desculpa é: ah, ele é jovem, eu já mesmo já ouvi falar, não há problema se vestir assim, a minha filha se vestindo, mostrando as pernas e tudo, ela é jovem, tipo, um dia, né, quando ela estiver mais velha, ela se veste de forma comportada, quando estiver mais velha, amadurece espiritualmente, mas os exemplos de fidelidade da palavra do Senhor, tem os jovens, Daniel e seus amigos eram jovens, e José também. E esse homem, nesse momento, ele não pensou, nossa, mas a igreja vai ficar sabendo que eu fiz sexo antes do casamento. Nossa, mas. E depois, se ela engravidar e todo mundo da igreja vai ficar sabendo? Não, meus queridos. Olha que algo lindo. Ele se preocupou com Deus, com o pai dele, em ser fiel ao Deus que ele conhecia e sabia que era fiel. Falando em fidelidade, nós nos lembramos do casamento, né? E, infelizmente, boa parte das dores e traumas familiares estão diretamente ligados à falta de fidelidade ao cônjuge e não cumprimento das promessas feitas no altar. Quantos filhos hoje, nesse momento, estão sofrendo, meus queridos, por causa dessa falta de fidelidade? A fidelidade no seio familiar, ela é primordial. A sinceridade com o cônjuge, nós imaginarmos que esse compromisso foi feito primeiro com Deus, né? Por isso que ser fiel a Deus é ser fiel ao próximo. Ser fiel a Deus é ser fiel ao cônjuge. E quando eu e meu marido conversamos muito, né, nós fazemos o culto familiar, nós, né, discutimos os assuntos da palavra, eu falo, enquanto você estiver buscando ao Senhor Jesus, eu confio no seu amor por mim, porque você está ligado à fonte do amor, porque eu sei que o Espírito Santo age no seu coração e eu me descanso, porque eu sei que você é um homem de Deus. Mas como que a gente vai confiar num homem que não tem buscado, né, a presença do Senhor, né? Porque o mundo, meus queridos, diz que nós devemos seguir os nossos sentimentos, né? E os nossos sentimentos são como areia movediças. Hoje sentimos algo por alguém, amanhã já não, né? E é assim que o mundo tem vivido e tem trazido consequências horríveis, horríveis às famílias. A infidelidade e o descumprimento de nossas promessas e compromissos geram uma sensação de abandono, desprezo e desrespeito para com o próximo, para com o outro. Isso trará consequências desastrosas para todos os envolvidos, sabe? Mas, infelizmente, o problema da infidelidade não é mais um problema mundano. O problema da infidelidade está sendo um problema da igreja. E nós sabemos o porquê que isso tem acontecido. A falta da ligação direta ao poder de Deus, a falta de comunhão com Deus, sabe? O conhecimento de quem é Deus. Somos muito bons em fazer promessas, mas nem sempre somos bons para cumpri-las, especialmente quando chegam as lutas e tribulações da vida. Quando as coisas correm bem, estamos assim infiéis, né? Mas infelizmente, muitos lares sucumbem diante de situações como essas, situações difíceis, situações financeiras, problemas, e aí o inimigo está o tempo todo ali, né, queridos, querendo matar, roubar e destruir a pessoa. Quebra esse compromisso. A verdadeira fidelidade em nosso relacionamento com os outros, especialmente na nossa família, é alimentada pelo amor de Deus em nós. Aquilo que eu falei, estarmos ligados direto à fonte de Deus. Né? Nós passamos essa confiança ao cônjuge quando nós estamos ligados direto à fonte, né, do amor de Deus. Gálatas 5, 19 a 21, fala sobre as obras da carne. Abra sua Bíblia, então, aí em Gálatas 5, ela antecede aos frutos do Espírito. Gálatas 5, no verso 19, diz assim, até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Queridos,
O adultério está ligado à obra da carne. Se eu não estou ligado ao espírito, para ser espírito espiritual, a obra da carne vai se manifestar, não é? A idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, triste, né, esses sentimentos todos aqui. Verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui eu quero pegar uma palavra que eu vejo muitas vezes falar até do púlpito, e muitas pessoas brincarem nisso no nosso meio. Ai, que inveja santa. Irmãos, não existe inveja santa. Não está escrito isso em lado nenhum. Tá? Não adianta a gente pegar um sentimento que é produzido pela carne e querer batizar ele. Né? Orgulho santo. Ai, eu tenho um orgulho santo de ser adventista. Ai, o fulano foi abençoado. Oh, inveja santa. Queria estar. Irmãos, eu me sinto mal quando eu ouço esse tipo de coisa. Eu me sinto mal porque inveja não é santo. Inveja é um sentimento originado pela carne, pelo pecado, algo que nós devemos ter repulsa, algo que quando vem ao nosso coração a inveja de um irmão, quando a gente sente ciúme, quando a gente quer fazer alguma coisa na igreja, ou no conselho da igreja, na comissão, para causar ali dissensão, nós temos que invocar o Espírito Santo e lembrar da paciência, da bondade, da amabilidade, que são os frutos do Espírito. Mas não, a gente brinca, acha que essas coisas é coisa de brincadeira. Não é brincadeira. Satanás, pecado, carne, não é brincadeira. Não é. Andar pelo Espírito significa que andaremos em obediência. Né? Quem é fiel, obedece. Como que eu vou obedecer ao Senhor se eu não conheço? Como eu vou obedecer ao Senhor se eu não tenho esse relacionamento com Ele, se eu não sei quem Ele é? Abraão fez isso porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha perfeita confiança. Mateus 7,20 diz que, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto, irmãos, que nós estamos tendo para as pessoas nos conhecer? Quais são os frutos? Os frutos do Espírito ou os frutos da carne? Quem não nasceu ainda continua produzindo frutos da carne. E quem nasceu do Espírito, né, produz o fruto do Espírito. Por isso que quando a Nicodemos foi ter aquele encontro com Jesus, ainda tem tempo, aquele encontro com Jesus, ele disse, convém que você deva nascer de novo, né? Você precisa nascer de novo. Por quê? Porque precisa nascer aqui do Espírito, porque vai ser produzidas as virtudes, né, desse fruto. Como os filhos de Deus, não podemos ficar arrumando desculpas para uma vida escravizada no pecado. Deus deseja e tem poder para mudar até a nossa natureza humana. Nós acreditamos nisso. Muitas vezes o problema não é saber sobre a justiça de Cristo, conhecer sobre a justiça de Cristo, saber que Deus tem poder. Às vezes o problema é eu acreditar nisso, que isso é possível em mim. Quando eu tiro os olhos de Jesus e olho para mim, eu desanimo. Nos momentos que eu falho, nos momentos que falei da maneira que não devia ter falado, mas quando eu estou com os olhos focados em Jesus, eu tenho ânimo e esperança para continuar seguindo. Então, irmãos, olhos em Jesus, Ele tem poder para transformar a nossa natureza humana, e isso é uma obra diária, e isso é um pedido diário, e isso é uma súplica diária. Nossas tendências carnais devem ser vencidas e subjugadas pelo poder de Deus, porque é a tendência, aquela lista horrível ali de Gálatas 5, 19 a 21, é uma tendência natural. E a Bíblia dizendo que a minha tendência é aquilo e eu não quero viver aquilo, isso me leva a olhar para a perfeição de Jesus Cristo, a clamar a justiça de Cristo na minha vida e acreditar que isso é possível. Outra situação que eu vejo é, às vezes conversando, né, com amigas, pessoas espirituais, de oração e tudo, e a gente lê um texto a respeito da justiça de Cristo, ali falando que é possível vencer, não é tudo isso ruim que está no nosso coração e tudo. Ah, é verdade, bonito isso, as respostas. É verdade, mas é tão difícil. Ai, é tão difícil. Irmãos, não é que eu estou falando que deve ser fácil, que eu acho que é fácil, mas quando a gente já coloca isso na cabeça que é difícil, a gente já está impedindo essa ação. Eu preciso acreditar, Senhor, é possível, o Senhor está me dizendo que é possível.
que o Senhor pode me transformar e tirar esse coração mau que eu tenho, essa tendência ruim que eu tenho, sabe? Esses erros que veio do meu pai, do meu avô, da minha mãe, isso tudo pode ser mudado. Uau! Eu creio, Senhor. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio. Então, meus irmãos, nós estamos precisando é disso. É de acreditar no que a gente tem lido. Porque olhar para esses textos maravilhosos, conhecê-los e falar, mas é difícil, sabe? E estamos lá na igreja, sábado após sábado, né, desenvolvendo nossos cargos, sem confiar que isso é possível. Claro, se olhar para mim é possível. Olhar para Cristo é possível. Nossas tendências carnais devem ser vencidas e subjugadas pelo poder de Deus. E será se eu acreditar. Obreiros Evangélicos, página 274, diz: precisamos constantemente de nova revelação de Cristo. Constantemente. Uma experiência diária que esteja em harmonia com os seus ensinos. Uma experiência diária. Senhor, ao levantar, ao buscar, Senhor, eu quero viver um dia contigo. Senhor, eu quero viver diante da tua presença. Senhor, eu quero ter experiências diárias contigo. Esse é o nosso clamor, nossa oração. Altas e santas consecuções se acham ao nosso alcance. Eu creio nisso. Você crê nisso? Um progresso contínuo em conhecimento e virtude, eis o desígnio de Deus a nosso respeito. Olha só o desígnio que Deus tem para nós. Olha só o que o céu santo, de pessoas santas, de seres santos, vê e observa. Porque eles sabem que tem para nós o quê? Esse contínuo crescimento, desse conhecimento, dessa virtude que é o que o Espírito Santo faz. Eis o desígnio de Deus a nosso respeito. Por isso que a palavra do Senhor fala que o meu pensamento a vosso respeito são muito mais altos que o de vocês. São muito mais altos. Então vamos aqui a alguns textos bíblicos de forma prática sobre a fidelidade, né? Para termos fidelidade, desenvolvendo assim, permitindo, né, que o Espírito Santo desenvolva essa virtude, tenha comunhão com a verdadeira fonte do amor, com a leitura prática da palavra. Todos eles, né, meus queridos? Se não tivermos ali em comunhão, não é realmente possível, né? Aí realmente fica difícil. Aí eu dou razão para as pessoas falar, mas é difícil, né? João 15, João, lá, Mateus, Marcos, 15, 4. O que está nos dizendo lá? É bem conhecido. Está em mim e eu em vós, como vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Então, quer ser fiel, quer ter amor, quer ser bondoso, quer ser amável e tudo, ligado na videira. Porque não vai dar esses frutos não serão visíveis na nossa vida se eu não estiver ligado em Jesus. Pense e ore antes de fazer uma promessa para as pessoas. Mateus 5,37. Vamos ver. Mateus. Pessoas que são fiéis, né? Que são desenvolvidas essa virtude, pensa e ora antes de fazer uma promessa. Verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Nós vamos ser firmes na nossa palavra, né? Cumprir aquilo que prometemos. Confie sempre no assim, diz o Senhor. Salmo 33. Se a palavra de Deus diz, eu não preciso esperar sentir que seja verdadeiro. Não, não, não. Se a palavra de Deus diz, meu irmão, está dito. Está dito. Eu não preciso ver, né, para crer. Senhor, não entendo, não sei se isso vai acontecer mesmo, mas pela tua palavra, como disse Pedro aquele dia, eu lanço. Então, o Senhor está dizendo, eu acredito. 33, 4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Amém? É reto. O que Deus diz é fiel. Ele é fiel. Ser fiel nas pequenas coisas. Mateus 25, vamos lá em Mateus. Ser fiel nas pequenas coisas, né? A fidelidade que é vivida pelo Espírito Santo, a gente começa a ver nos pequenos detalhes. 25 e 23, diz que, disse-lhe ao meu Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, né? Nos preocupar com as pequenas coisas, né? Com as palavras, as promessas pequenas que às vezes fazemos e que devemos cumprir. E desconfie de você mesmo. Confiar em nós próprios, irmãos, é cair, é não vencer. Isaías 64,
Vamos lá. Isaías, capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Como que vamos confiar em nós mesmos? Olha o que a palavra de Deus diz, e ela é fiel e verdadeira. Então, desconfie de si mesmo. Acho que já terminei aqui. Queridos, então essa foi a apresentação de hoje, ainda falta 10 minutinhos para as 9, sobre a virtude da amabilidade, bondade e fidelidade. Que o Espírito Santo, né, no dia de hoje, venha sobre nós, para que esses frutos sejam vistos na nossa vida, pela nós, começando em casa, pela nossa família e também pelos nossos irmãos, né, os membros da igreja, nossa comunidade, para sermos bênçãos, né, que todos nós hoje, ao estarmos adorando, louvando o nome, prestando culto, né, ao nome do nosso Deus na igreja, possamos ser bênçãos, possamos estar lá para dar, né, não só receber, mas ser bênçãos na vida dos outros, né, pessoas que de fato estão preocupadas em clamar o Espírito Santo para para ter essas virtudes envolvidas na nossa vida. Alguém aqui parece que perguntou se vai ter, se vou disponibilizar, né, esses estudos. Sim, sim, vai ser disponibilizado amanhã, tá? Depois, amanhã nós vamos ter mais tempo para as nossas considerações, e a hora que terminar, eu envio todo o material que foi apresentado aqui desde quinta-feira. Eu quero agora fazer uma oração com você. Então, feche seus olhos de forma reverente, onde você estiver, e vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, Deus soberano, Deus santo, como filhos, ó Pai, que confiados no sacrifício de Jesus, nós estamos aqui, diante de Ti, Pai, após ouvir a Tua palavra, após o Teu Santo Espírito falar aos nossos corações, nós nos derramamos, Pai, com o nosso coração diante de Ti, suplicando, almejando viver essas virtudes, ó Pai, ter o Espírito Santo vivendo em nós, produzindo esse fruto. Nós clamamos, ó Deus, e reconhecemos que não há nada de bom em nós. Mas nós estamos dispostos, Pai, a ser instrumentos, a ser vasos usados por Ti aqui nessa terra. Olha para o coração de cada um que ouviu essa mensagem nessa manhã, começando pelo meu, e visite, e entre, e transforme. O Senhor prometeu que daria o Espírito Santo àqueles que pedissem, e nós clamamos essa promessa, porque nós queremos, Pai, sermos batizados pelo Espírito Santo, e nós pedimos isso crendo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.